Olá, meus amigos. Tudo bem? Professor Anselmo Neves, mais um vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre o cristianismo e o comunismo. Por quê? Tive uma conversa com um amigo nesse feriado agora de carnaval. Eu passei alguns dias ali em um clube que nós gostamos, a família, nós gostamos muito de ir, um clube de campo muito agradável que nós temos aqui na região. E ali havia uma família também ali, e ficou ao nosso lado ali, tanto na piscina. Eu também gosto de tomar uma sauna, e o rapaz também, marido, uma família jovem, né? Um casal jovem, o marido também gostava e tal, ficamos conversando muito, e ele não era, e acabou indo para a política, né? E ele disse: Olha, eu sempre votei no Lula, mas agora eu vi aí, tô vendo aí esse negócio do carnaval aí, que absurdo, né? Foram ali criticar os evangélicos, fizeram ali uma ala ali contra os evangélicos, naquelas latas de conserva, e eu sou evangélico, e isso foi uma afronta, eu nunca mais vou votar na esquerda, porque tal. E eu fiquei pensando, eu falei para ele: mas você é evangélico? Sou, minha família toda e tal. E você votava no Lula? Não, eu votava, porque eu sempre achei que ele era uma pessoa que pensava nos mais humildes, né? Aquele discurso, né? Aquela. E não era uma pessoa que não era esclarecida, era uma pessoa até esclarecida, sabe? Mas não conhecia muita coisa com relação ao Lula e sobre política e comunismo e assim por diante, né? E aí eu conversei com ele, expliquei algumas coisas para ele, e ele ficou abismado, surpreso, né, com aquilo tudo. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui, um vídeo bem rápido, sobre isso, né? Porque muita gente, ainda bem que cada vez está menor a quantidade, de chamados evangélicos votavam ou ainda votam na esquerda, por causa desses discursos populistas que eles fazem, né? E as pessoas acabam acreditando nisso, às vezes pessoas mais humildes, pessoas às vezes que não são ainda, têm uma faixa etária é, ali 50, 60, 70 anos, mas que não tiveram uma educação boa, né? Muitas pessoas vindas do Nordeste, e nada contra o Nordeste, viu, gente? Eu estou apenas falando um fato aqui, né? Que não foram muito bem alfabetizadas e têm um nível escolar baixo e não entendem, essas não se interessam também por política, por história, por nada disso, tem essa percepção de que a esquerda ela cuida dos pobres, dos mais humildes, um homem que veio de baixo, de uma vida humilde, se tornou presidente da República, é aquela história toda, né? Então, muita gente ainda vota neles, né? Então, eu quero dizer para você, se você é um desses que está ouvindo aqui esse vídeo, eu vou dizer muito claramente para você que o comunismo, que é a ideologia que esse povo de esquerda serve e segue e propaga, ele é totalmente contrário ao cristianismo, né? Então, o comunismo ele tem na sua base, ele tem nas suas teorias, ele tem nas suas práticas o combate ao cristianismo e tudo que se relaciona com Deus, né? Por isso que eles fizeram essa, essa aberração no carnaval e que levou essa escola de samba a ser rebaixada, né? Ah, o comunismo, o socialismo, ele tem ódio a Deus, né? Desde Karl Marx e todos os pensadores comunistas, né? Gramsci, Alinsky, todos eles têm ódio a tudo que se relaciona com Deus, com o cristianismo, com a igreja. E o que eles fazem? A primeira coisa que eles fazem para destruir o cristianismo e destruir a imagem de Deus na vida das pessoas é o ataque à família. Porque a família, eu digo família aqui mesmo, eu poderia dizer família tradicional, mas só existe a família tradicional, não existe outro tipo de família. Família é pai, homem, mãe, mulher e filhos. Isso é família, né?
Eles atacam essa instituição que foi criada por Deus, né? Para quem conhece a Bíblia, sabe que essa instituição foi criada por Deus. A Bíblia diz: deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, à sua esposa. E ali vai constituir uma família, né? Então, essa instituição criada por Deus, ela é atacada pelo comunismo porque a base de uma sociedade, a célula máter de uma sociedade é a família. E destruindo esta família, eles destroem, então, a base da sociedade, forma-se o caos, e aí eles implantam neste caos o que eles querem, porque a sociedade fica sem referências e sem parâmetros, sem direção, e aí eles podem fazer o que eles quiserem numa sociedade que está caótica desta forma. Então, eles atacam a família, introduzindo novas formas de família que não existem, dois homens, duas mulheres, né? E que não é família. Casamento também não é homem com homem, mulher com mulher. Isso é uma união civil, pode existir dentro das leis de um país, mas não é um casamento. Casamento também é uma instituição também criada por Deus dentro da instituição família. Para se formar uma família, há o casamento, né, entre um homem e uma mulher, né, com a intenção, então, de formação de uma família, de ter filhos e assim por diante, né? Então, eles atacam criando essas novas formas e com aquela intenção de destruir isso, de destruir a masculinidade do homem, de destruir a feminilidade da mulher, dizendo que um homem pode ser mulher, mulher pode ser homem, e essas distorções, eles tentam incutir isso na mente das pessoas desde a tenra idade, desde as crianças, para que a família seja totalmente destruída, aniquilada, e como eu disse, exista o caos numa sociedade. Então, daí que vem essas teorias de gênero, ideologia de gênero, daí que vem essas famílias, entre aspas, que não são famílias, são apenas um tipo de união de dois homens, duas mulheres, e um homem e várias mulheres, uma mulher e vários homens. Então, essas coisas que a minha opinião é que são aberrações. Isso só destrói uma sociedade não sobrevive, não se perpetua com isso, pelo contrário, ela some, né? Porque, como dizia o professor Enéas, que era um homem muito inteligente, e olha, ele dizia: eu nunca vi um homem ou uma mulher como uma mulher produzir filhos, né? Então, não vai ter mais o que exista à frente. Acaba, né? Então, se a humanidade seguir isso, é o fim da humanidade. Simples assim, não há nenhuma complexidade nesse pensamento, é algo muito fácil de entender, né? E então a esquerda, chamada de esquerda, os comunistas querem destruir a família, querem destruir então os casamentos, querem criar outras formas para que essa família seja destruída, para que eles destruam então tudo aquilo que é relacionado a Deus, né? Como Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, eles querem destruir isso e trazer esse caos. Então, este carnaval que aconteceu nessa escola de é só um exemplo disso, mas existem vários outros na sociedade brasileira e em outros países, né? Dessa tentativa de destruição, dessa cultura woke, né? Então, o comunismo traz isso desde as suas raízes, depois o feminismo, que nasceu ali quase na mesma época, né? Quando a primeira reunião feminista acontecia nos Estados Unidos, acontecia ali também na Europa. Marx escrevia ali as suas teorias marxistas, o seu documento histórico que nós chamamos ali do comunismo, né? Então, isso iniciou-se quase que ao mesmo tempo. Isso não é coincidência, é óbvio que não, com essa intenção de destruir tudo que diz respeito ao cristianismo. Então, o inimigo do cristianismo, o oposto ao cristianismo, é o comunismo, não é o capitalismo. O capitalismo é nas outras questões, mas o oposto do comunismo é o cristianismo. Então, se você é um cristão, você não pode votar num candidato comunista, porque ele vai contra toda a sua fé, vai contra tudo aquilo que você considera que é correto.
que vem de Deus. Então você não pode votar num comunista. Então você vai estar não somente sendo contraditório, mas você não está entendendo nenhuma coisa nem outra. Não é? Há uma ignorância da sua parte com relação a essas coisas e que você deve, então, estudar e entender melhor isso. Tá? Então, o carnaval foi só mais um exemplo desse. Existem vários outros exemplos de destruição da família, tentativa de destruição da família, destruição do cristianismo, ataque às igrejas e assim por diante. Então, esse ataque aos evangélicos foi só mais um exemplo disso, tá bom? E só para completar esse vídeo, há uma grande confusão também nas pessoas que colocam esse grupo de evangélicos como todos aqueles que não são católicos ou espíritas. Talvez porque no catolicismo exista uma igreja só, e mesmo dentro dessa igreja existem grupos distintos ali, várias ordens, e um católico mais ortodoxo, outro mais carismático, mas é uma igreja só. Imagina os católicos que também, os cristãos que não são católicos e não são espíritas, também façam parte de uma única igreja. Não existe a igreja evangélica, existem várias igrejas evangélicas com um fundamento igual, não é? O mesmo fundamento, mas com culturas ali próprias delas, costumes diferentes. E existe também o protestantismo, que não são evangélicos. Existem os cristãos católicos, existem os cristãos evangélicos, que são os pentecostais, os neopentecostais, e existem os cristãos protestantes. O protestantismo, que são igrejas muito mais antigas, né, do que as pentecostais e as neopentecostais, que nasceram ali na Reforma Protestante, 1517. Então, a partir dali, né? Então, elas têm também fundamentos iguais com todos os cristãos, mas também existem formas e métodos diferentes e distintos, né? Então, não existe uma igreja evangélica. Existem cristãos pentecostais, cristãos neopentecostais, cristãos católicos, né? E também cristãos protestantes, tá? Então, só esse adendo aí, um pouquinho de história das religiões aí, tá bom? Muito obrigado por assistir esse vídeo. E não se assuste não com os comunistas, eles querem destruir a tua fé, querem destruir tudo que é relacionado a Deus. Nós não podemos permitir isso. Temos que defender a família e a liberdade religiosa a qualquer preço. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por ouvir esse vídeo. Tchau.